Bom, e vamos voltar com o repórter Marcelo Castilho, agora ao vivo, e com o comentarista esportivo Sérgio de Boccagi. Bom, Marcelo Boccagi, queria que vocês, que são experientes, conhecedores do futebol carioca, fizessem uma análise, né, sobre essa situação do Vasco Fluminense. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Na verdade, quem perde é o futebol carioca. Você tendo 4 times grandes, 2 na segunda divisão do futebol brasileiro, a gente só tem a lamentar. E a situação de Fluminense e Vasco, Boccagi, boa tarde, já era previsível. A gente já vinha falando isso, que o Vasco e o Fluminense não melhorassem, poderiam cair como caíram. É verdade, Marcelo. Boa tarde a todos. Se a gente lembrar, logo no início do Campeonato Brasileiro foi feita uma enquete entre todos os treinadores e jogadores que disputariam a Série A. E o Vasco aparecia entre os 4 cotados. Então a previsão do Vasco já era ruim para esse Campeonato Brasileiro e só veio se confirmar. O Fluminense, que ostentava o escudo de campeão brasileiro, tetracampeão, esse sim foi a surpresa. Falhou na sua programação ao não pensar em reforços para a equipe com a perda de jogadores como Wellington Ney e Thiago Neves. Falhou na substituição dos treinadores, substituindo o Abel, que era o técnico campeão e teve de sair. Ou seja, o Fluminense todo errou na sua programação e pagou o preço por isso. Pior do que as piadinhas e as gozações que vascaínos e tricolores vão sofrer é o desprezo que a torcida está dando. A do Vasco, por enquanto, não apareceu no aeroporto. Os dirigentes vascaínos quiseram sair pela lateral, temendo uma represália. Os muros das Laranjeiras não foram pichados como tradicionalmente eram. O que eu acho curioso... A gente está vendo os gols aí. O que eu acho curioso é o presidente do Fluminense dizer que a torcida agora tem que ter paixão. Mais do que a torcida do Fluminense mostrou ao longo de toda a temporada, ele sim que se deixou levar pela paixão de um patrocinador e errou seguidas vezes na administração do futebol do Fluminense. Se o torcedor do Fluminense teve paixão, o dirigente do Fluminense precisava ser profissional e não se deixar levar pela paixão, deixar o clube entregue na mão de um patrocinador, que para mim essa é a impressão que passa. 2014 é um ano de muito trabalho para Vasco e Fluminense para voltar à elite do futebol, mas também é trabalho para Botafogo e Flamengo por outros motivos, né, Boccagi? O Flamengo vem para a Copa Libertadores do ano que vem, conseguiu a classificação graças à conquista da Copa do Brasil, e o Botafogo ainda está, na verdade, na dependência de quarta-feira, se a Ponte Preta vai ou não conseguir a vaga através da Copa Sul-Americana. De qualquer forma, eu digo que o futebol do Rio de Janeiro parece um antigo vinil compacto duplo. 2 músicas do lado A, 2 músicas do lado B. É triste para o futebol do Rio de Janeiro isso acontecer. A gente vê aqui no Campeonato Brasileiro do ano que vem 2 times que são várias vezes campeões do Brasil e agora serem relegados ao segundo plano. Mas é bom lembrar que Vasco e Fluminense, se estão na Série B do Campeonato Brasileiro, vão disputar a Copa do Brasil, que é uma competição de primeira divisão e que garante vaga também para a Libertadores. Então essas 2 equipes não podem pura e simplesmente abandonar a temporada por conta desse rebaixamento. Tem de pensar sim no futuro. Agora, faço um alerta, Marcelo. O Vasco ano que vem tem eleição e isso afeta diretamente. Desde 2006 tivemos o rebaixamento do Atlético Mineiro, do Corinthians e do Palmeiras, todos eles em ano de eleição. O Fluminense teve eleição esse ano e foi rebaixado. O Vasco terá isso ano que vem. Muito obrigado. É isso aí, cara. Futebol carioca em baixa. É isso aí, muito triste. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Boccagi. Os vascaínos Gabriel Ferreira, de 24 anos, e Diogo Cordeiro da Costa, de 29, feridos na briga com os atleticanos, já foram liberados. 3 vascaínos detidos depois da briga foram levados hoje de madrugada para o presídio da cidade. São eles Jonathan Santos, de 29, Leonel Mendes da Silva, de 23 e Arthur Barcelos de Lima Ferreira, de 26. Eles foram indiciados por tentativa de homicídio, associação ao crime e danos ao patrimônio.